o Dorival sempre teve uma convocação que parece que ele jogou pro Twitter, sabe? Pro X. Ele logou no fake dele lá no cara. Twitter. E aí, @DJ. quem tá agradando naquele momento, naquela semana, ele chama, e aí quando tem que substituir, é sempre o outro cara também que tá agradando naquele momento. E foge um pouco. Seria uma tentativa de ganhar apoio popular? Será que o treinador pensa nisso? Eu quero falar sim, né? Mas aí o cara pode ter ali... Mas você quer acreditar que não? Eu quero acreditar que não, que tem uma equipe de dezenas de analistas ajudando ele e mapeando tudo e assistindo todos os jogos. Até porque, assim, eu sou analista e eu tenho que fazer valer também o que a equipe dele tá trabalhando. Mas não bate muito a ideia de você tirar o Neymar e aí você convocar o Endrick, que talvez tenha... Característica, né? E aí, de repente, o Endrick vai ter mais minutos do que o João Pedro, por conta, enfim, de apelo popular também, talvez. Então, sempre teve isso, assim, em todas as convocações, e manteve essa mesma ideia. Eu sei que a carência da lateral esquerda tem esse ponto, mas aí tira o Danilo, entra o Alexandre, então o Danilo era uma opção para lateral esquerda. Pelo que eu entendi foi isso, ele levou o Danilo para, de repente, não tava ser um lateral esquerdo. De lateral esquerda, era o Alexandre jogando como titular na lateral esquerda, sabe? Então, acho que nesse sentido, assim, de não bater muito. Claro que ele pode ter, enfim, espera que tenha dentro da ideia dele lá de entendimento de jogo, mas não é muito coerente em todo momento. O fato você tem um Rafinha, um Vinícius Júnior e um Rodrigo. Se você pegar top 10 do mundo hoje, acho que quase todos os jornalistas vão colocar esses três, eu acredito. Quando não coloca o Rodrigo na lista dos 10, o cara vai lá e decide um jogo na Champions e ele entra nessa lista de novo. E aí você fazer um time que tem Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior não jogar futebol, com ou sem Neymar, isso é um pouco assustador. E aí outros atletas que encaixam muito bem, o Savinho jogando muita bola, você tem o João Pedro decidindo vários jogos lá do Brighton também, você tem o Matheus Cunha que tá jogando muita bola, né? Já merecia a convocação antes, mas acabou se machucando, ficou 1-2 meses parado, voltou também jogando muita bola. O meio-campo que você tem Gerson, que, enfim, quantas vezes a gente elogiou o Gerson aqui, cracaço. Você tem o Bruno Guimarães, que acabou de ser campeão com o Newcastle depois de 70 anos como capitão lá, cara, sensacional, atleta performa. Joga muita bola, né? Joga muita bola, enfim. Então, assim, ele tem muita opção para montar um bom time. E aí eu espero que mesmo sem o Neymar, que finalmente o Brasil consiga apresentar um bom futebol, porque tá devendo muito também. Muito. Galera questionou um pouquinho as ausências de jogadores que, como por exemplo, o Igor Jesus chegou a ser titular nas últimas datas FIFA, e do Luiz Henrique, que não era um titular, mas que teve atuação decisiva em alguns momentos. Jogou muito mais que o Savinho. Tu vê incoerência nisso ou tu consegue... Não, o Luiz Henrique se escondeu na rua, isso é o problema dele, e o Igor Jesus, né, foi boicotado quase que pelo próprio clube. Cara, eu convocaria os dois. Quando os dois chegaram na seleção, eu até defendia que eles não seriam a solução. A data FIFA que eles jogaram eram datas FIFA com enfrentamentos muito mais baixos de nível, né, de contexto do que vai ter agora. Então, meio que assim, outros atletas poderiam resolver aquele problema também. Só que os caras entraram, resolveram o problema, fizeram um gol, decidiram o jogo, garantiram os 3 pontos pro Brasil. E aí eu acho um pouco covarde você não chamar esses caras. Porque vai que eles entram contra a Argentina, a Uruguai, enfim. Esqueci agora, é Argentina aí? Argentina e Colômbia? Perdi, acho que é Argentina e Colômbia. Vou confirmar. Agora. Mas enfim. Colômbia e Argentina. Colômbia e Argentina, né? Então, era o momento para eles se provarem também no enfrentamento mais alto. O Luiz Henrique tem essa defesa do Dorival de que ele se escondeu lá no Zenit. Então, você pensando em futuro... Concorrência na direita é meio pesada também, né? Concorrência Estevam, Savinho... E o Igor Jesus, cara, ele entrou, fez gol, era o centroavante que tinha dado desafogo ali em alguns momentos, consegue fazer esse jogo apoiado também, de sair da área. A gente, enfim, cheguei a postar material sobre isso também, os momentos do Igor Jesus apoiando ali na seleção, fazendo esse jogo de pivô ali muito bem também. Acho que quebrou um pouco, mas é aquilo, né? Saiu... Por que eu levantei essa questão? Saiu o hype do Igor Jesus... Entrou o hype de voltar a convocar o Endrick, por que não? Do João Pedro no Brighton lá, jogando, enfim, um bom futebol. E aí ele foi e sacou o cara que tinha sido, enfim, o camisa. Posso fazer uma defesa? Treinador de seleção... Olha, vou defender o Dorival, nem quero muito defender, mas treinador de seleção que não tem 4 anos de ciclo. Ele assumiu no meio do ciclo. E aí o cara tem, obviamente, um tempo menor para estabelecer o que é o trabalho dele. Porque com 4 anos de ciclo, vamos lá, tu
gasta 2 anos testando, variando características, aproveitando quem tá no melhor momento, depois aproveitando quem você acha que pode te entregar aquilo que você imagina numa Copa do Mundo, e aí depois você tem mais 2 anos pra... Aí você já encontrou uma base, em tese, e aí você vai afinando um pouco a equipe. Aí tá aí. Ele tem só 2 anos de ciclo. Ele pegou na metade do ciclo. E aí ele tem que fazer testes, mas ele tem que organizar uma equipe. Ele tem pouco tempo de treinamento, como qualquer treinador de seleção, não só ele. E tudo isso vai levando ele a... Leva o Igor Jesus agora que tá numa boa fase, o Luiz Henrique. Ah, mas agora os caras já não estão numa boa fase, eu vou tentar outros. Eu acho que ele já tem uma ideia de time titular, mas eu preciso pensar em mais opções pra ter gente no banco pensando numa Copa do Mundo. Você não acha que isso interfere um pouquinho também? Então, mas eu acho que bate num conflito que, assim, acho que isso cabe para time também com muito investimento ou pouco investimento. A mesma coisa de seleção, que você tem muitas opções de convocação e poucas opções de convocação. É uma discussão que eu já tive com vários... Discussão para entender mesmo, tá? Para aprender. Com o Rafa, com o Edu, com vários, enfim, caras de ponta, com o Bruno Pet também, com vários caras de ponta dentro desse mercado. Quando você tem muitas opções de convocação, faz mais sentido para muita gente você definir quem vai ser o seu modelo de jogo e escolher qual peça que você vai encaixar naquele modelo. Independente do momento? Independente de momento. Não, claro que o momento influencia não, alguma coisa. Mas a gente sabe que não é o mesmo momento peso, há muito tempo. não é o mesmo peso. Cara, você tem um time que tem Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Cara, eu vou preparar o time para esses 3 que estão jogando em alto nível há anos e, enfim, jogam muita bola. Claro, você não vai usar os 3 o tempo todo do mesmo jeito, isso é óbvio. Mas, enfim, você tem os caras que conseguem encaixar naquele modelo, então eu vou montar uma estrutura para isso, e aí eu vou buscar outros atletas que vão se encaixar melhor junto com esse modelo que eu tenho de ideia. Não tô falando que a ideia dele é usar os 3, tomara que seja, mas enfim. Mas assim, você tem uma estrutura bem definida, e aí os caras que não são vaga garantidas nesse modelo de jogo, sabe? Tipo Bruno Guimarães, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Você busca atletas para encaixar nesse modelo de jogo, porque você tem muita opção. E se der errado, você tem um cara que vai desequilibrar no lance porque veio de uma fase absurda. E quando você não tem esse recurso de ter tantos atletas, tu faz essa convocação muito por momento. Cara, eu não sei qual modelo eu vou jogar, eu não tenho uma estrutura bem definida, eu vou convocar pelo momento do cara, porque o cara tá confiante, vai chegar, vai dominar uma bola com mais qualidade, vai bater no gol. Só que o que tá aparecendo é que o tempo todo o Dorival tá indo por esse caminho. Tipo, tô tentando um modelo, não deu certo, vou chamar o cara que vai resolver. Tentei emplacar um modelo, não deu certo, vou chamar o cara que tá no grande momento pra resolver. E aí, em nenhum momento você parece que tem uma estrutura de fato sendo construída, sabe? Que em outros treinadores, o Tite, por exemplo, por muitas das vezes, você enxergava uma estrutura sendo construída e ele adaptando aquele cara àquela estrutura. E, de novo, quando eu falo adaptar, ele não tá pegando um completo desconhecido para adaptar. É um cara top de prateleira mundial para fazer aquela função. Não tá convocando, na época, todo respeito, nem vai ver esse vídeo, o Afonso Alves lá para resolver um problema, não era isso? Então, acho que ele tá saindo um pouco de ter o modelo dele definido, de como que ele vai jogar, a proposta que ele tem, e várias vezes indo para um caminho de, cara, o que vai resolver agora? Porque a convocação do Igor Jesus foi isso, assim. Eu quero um centroavante agora. Quem é que tá em boa fase aí? Só que ele tinha, na data anterior, e até na Copa América, ele tinha um Evanilson metendo gol e ele não usou o cara. Então, ele botou pouquíssimos minutos. Aí, na outra, ele aposta no Igor Jesus para ser titular, sabe? Tinha o Pedro e não usou o Pedro antes, né? Antes da lesão. Então, acho que pega muito nesse sentido de, quem vai ser o titular agora, vamos ver aqui, enfim. Quero acreditar que não, que ele tá com a ideia bem montada ali, bem estruturada, de saída de jogo, de chegada em terço final, e que, enfim, a gente quer que ganhe, né? Quer que dê certo.